pente fino no Bolsa Família pode ajudar a pagar o novo valor do salário mínimo. O governo articula a medida provisória para destravar o piso da enfermagem. E você vai ver também. Livraria Cultura tem falência suspensa pela Justiça de São Paulo. Estudo aponta que infecção por Covid dá imunidade similar à da vacina. Na Alemanha, milhares de voos são cancelados por greve de trabalhadores da aviação. Hoje é o Dia Mundial dos Gatos. Os felinos têm sido uma boa alternativa para quem quer ter um bichinho independente e cheio de personalidade em casa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Paty, sextou, não é? Ainda bem, demorou, mas chegou. Chegou e daqui a pouco a gente também chega com a previsão do tempo. É isso aí. Por enquanto, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O valor para o reajuste do salário mínimo pode vir do fim das fraudes no Bolsa Família. A estimativa é que mais de 2,5 milhões de benefícios sejam reavaliados no pente fino do programa social. O novo valor para o salário mínimo anunciado pelo presidente Lula aumenta mais de R$ 18 no valor a partir de 1º de maio. E com reajuste em relação ao valor do salário mínimo do ano passado, a correção chega a R$ 108, representando um aumento total de 8,91%. O custo para elevar o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 é estimado entre 5 e 6 bilhões de reais. Também foi confirmada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.600. Atualmente, a isenção está em R$ 1.903 e essas mudanças aumentam as despesas do governo. Por outro lado, o governo faz um pente fino para pegar fraudadores do Bolsa Família e está avaliando o cadastro de 2,5 milhões de beneficiários. Somando todos esses benefícios, daria cerca de 18 bilhões de reais em verbas. Ao definir que um programa vai custar menos do que o previsto inicialmente, como é o caso do Bolsa Família, é possível realocar recursos para outras áreas. Com o dinheiro economizado nas fraudes do Bolsa Família, esse recurso pode ser disponibilizado como uma alternativa para a redução das despesas, com o novo salário mínimo, que impacta também em outras contas, como o INSS. E o governo federal articula uma medida provisória para tentar destravar o piso da enfermagem. A aplicação do piso está suspensa desde setembro por determinação do Supremo Tribunal Federal. O governo federal instituiu um grupo de trabalho interministerial para tentar avançar na redação final da MP. O grupo é formado por Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Advocacia Geral da União. A pasta da Saúde deve ficar responsável por definir os critérios de rateio para os repasses aos estados e municípios. A expectativa é que a medida provisória defina como vai ser a operação e a distribuição do dinheiro destinado ao pagamento complementar do mínimo nacional aos trabalhadores da área da saúde. A previsão de participantes é que haja uma definição sobre o texto até março. O presidente Lula garantiu que o governo federal vai resolver o problema dos enfermeiros selando o piso salarial da categoria. O parlamento fixou o piso em R$ 4.750 para os enfermeiros nos setores público e privado. O valor ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, que vão ganhar 70% do valor, auxiliares de enfermagem e parteiras, com 50%. O STF suspendeu a aplicação do piso em setembro do ano passado, até que sejam analisados dados detalhados do impacto financeiro para os atendimentos nos serviços de saúde e os riscos de demissões diante da sua implementação. O Exército anunciou a substituição do general que comandou as tropas no dia da invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília. Outros cerca de 70 generais estão sendo remanejados de função. Por meio de um comunicado divulgado à tropa, o comando do Exército anunciou a substituição do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, do Comando Militar do Planalto.
No lugar dele, assume o general Ricardo Piai Carmona, que atualmente é diretor de Educação Superior Militar. O general Dutra foi responsável pela atuação do Exército no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas por radicais. Um inquérito policial, acompanhado pelo Ministério Público Militar, apura a suposta falta de atitude do general na desocupação do acampamento montado em frente ao quartel-general em Brasília. A troca de cadeiras do Exército não para por aí. Outros 74 generais estão sendo remanejados de função. Entre os cargos que vão receber novos ocupantes está a chefia do Estado-Maior, o número 2 das Forças Armadas. A falência da Livraria Cultura foi suspensa na Justiça de São Paulo. A empresa recorreu da decisão que citou o descumprimento do plano de recuperação judicial. Uma semana depois de ser decretada a falência, a Livraria Cultura, uma das mais tradicionais do país, conseguiu uma liminar para ter o processo suspenso na Justiça de São Paulo. A empresa havia recorrido da decisão do juiz Ralfo Aldo de Barros Monteiro Filho, tomada há mais de 4 anos após a segunda vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central Civil aceitar o pedido de recuperação judicial da companhia. Monteiro Filho citou o descumprimento do plano de recuperação judicial e alegou que a empresa não estaria dando sinais de recuperação da crise. Agora, o desembargador Franco de Godoy, da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, acolheu o pedido da Livraria Cultura de suspensão do processo para que o recurso da empresa seja analisado. No pedido, os advogados afirmaram que os eventuais atrasos foram causados por uma reestruturação interna e pontuam também uma viabilidade econômica maior, já que as vendas cresceram 63% em janeiro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, da sua loja em São Paulo. Na época de entrada em recuperação judicial, a livraria já alegava estar em crise econômico-financeira e havia informado dívidas de quase 285 milhões e meio de reais, sendo a maior parte com fornecedores e bancos. A Livraria Cultura disse que tenta reverter a decretação de falência em segunda instância. Os preços do seguro de automóveis cresceram 15% no acumulado de janeiro de 2022 até o mesmo mês de 2023. No ano passado, como um todo, o aumento consolidado desses valores foi de mais de 12%. Os dados são do Índice de Preços de Seguro de Automóvel elaborado pela plataforma Tex. Segundo empresários do setor, o aumento ainda reflete efeitos da pandemia. A falta de componentes para a produção reduziu a oferta e afetou o preço dos veículos, o que consequentemente fez aumentar os valores dos seguros. E com a retomada da economia, os sinistros e roubos de carros também aumentaram. E agora a gente fala sobre o feriadão. Cerca de 5 milhões e meio de veículos devem deixar São Paulo para o feriado prolongado. O governo estadual preparou inclusive um esquema especial de trânsito nas principais rodovias. Segundo o cálculo da Arte SP, a agência do governo que regulamenta o funcionamento das estradas concedidas à iniciativa privada, mais de 5 milhões e 400 mil veículos devem deixar a capital paulista rumo ao interior e ao litoral neste feriadão. Essas rodovias privatizadas devem receber cerca de 4 milhões de veículos, enquanto as estradas públicas, administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, devem receber 1 milhão e 300 mil veículos. A previsão é de aumento no fluxo, principalmente no sentido do litoral até domingo. Já na segunda começa a operação inversa, já que deve haver aumento gradual do movimento durante todo o dia no retorno à capital. Na terça-feira, a previsão é de fluxo intenso o dia todo, até o meio da tarde da quarta-feira. Em razão do aumento do fluxo, o governo de São Paulo preparou um esquema especial de trânsito nas principais rodovias e na operação de balsas. No período, as obras que causam interferências no tráfego devem ficar suspensas e vai haver restrições para a circulação de veículos com cargas excepcionais.
E antes do intervalo, vamos falar da previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana. Afinal, todo mundo quer saber se vai dar para aproveitar aí o feriadão prolongado. E olha, uma frente fria avança para o sul do país, gerando instabilidades. E ao decorrer do dia, ela chega aqui em São Paulo. Essas áreas estão espalhadas por todo o país por conta da umidade e também do calor que favorecem a formação de grandes nuvens. Mais diferente do sul, no Rio de Janeiro, o calor predomina. Essa semana, por exemplo, foi constatada uma sensação térmica de quase 54 graus por lá. Calorão, né? Bom, agora vamos conferir então como fica o clima em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, começamos falando do Rio de Janeiro. Hoje o dia será de calor e chuva pela tarde e também à noite. A máxima chega aí aos 38 graus. O mesmo deve ocorrer no sábado, só que com máxima de 34 graus. Já no domingo, a previsão é de chuva rápida e com calor também predominando. A máxima chega aí aos 32 graus. Em Curitiba, no Paraná, o dia será de calor com chuva a qualquer hora. A máxima hoje chega aos 25 graus, mas no sábado e domingo o dia segue bem chuvoso. As máximas chegam a 20 graus no sábado e 19 graus no domingo. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Na capital paulista, o dia será de calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima hoje chega aos 32 graus. No sábado, continua parecido, com um temporal pela tarde e à noite, e a máxima chegando aí aos 26 graus. Já no domingo, a temperatura cai. Será um dia bem chuvoso e máxima chegando apenas a 23 graus. Dani? E veja a seguir, novo estudo compara a proteção adquirida após contrair Covid com a recebida pela vacinação. E ainda, hoje é o Dia Mundial dos Gatos. Os felinos têm sido uma boa alternativa para quem quer ter um bichinho mais independente em casa. Nós voltamos já! Já estamos de volta ao vivo e agora 1h18 pelo horário de Brasília. E voltamos com notícias sobre saúde. Um novo estudo publicado nesta sexta-feira pela revista científica The Lancet comparou a proteção adquirida contra a Covid durante a vacinação com a imunidade temporária obtida após o contágio pelo coronavírus. O trabalho, um dos mais extensos sobre o tema, afirma que, embora uma infecção proporcione uma proteção que diminui com o tempo, o nível desta parece tão duradouro ou até maior que o conferido pela vacinação. A comparação é baseada nas vacinas de RNA mensageiro da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que estão entre as mais eficazes contra a Covid-19 e as principais das campanhas de vacinação de muitos países ocidentais. O tema não é novo e muitos estudos já tentaram comparar os riscos de infecção, dependendo se a pessoa está vacinada ou já foi vacinada. Mas o trabalho publicado pela revista britânica tem uma dimensão sem precedentes, compilando quase 60 estudos pré-existentes que remontam a vários anos e levam em consideração o surgimento no final de 2021 da variante Ômicron. A cepa é muito mais contagiosa que as anteriores e capaz de infectar muitas pessoas vacinadas, sem que elas corram um risco elevado de sofrer uma forma grave da doença. O estudo conclui que o mesmo acontece em caso de infecção anterior por coronavírus. A proteção é bem mais fraca contra a reinfecção com a variante Ômicron, mas considerada sólida contra uma forma grave de Covid. Os resultados não significam que é indiferente ser vacinado ou infectado para adquirir uma primeira imunidade. É muito mais arriscado sofrer a doença, em particular no caso de pessoas idosas. A publicação oferece uma visão mais precisa do que é possível esperar do desenvolvimento de uma imunidade híbrida na população, com pessoas vacinadas e que contraíram o vírus pelo menos uma vez. O estudo conclui que os resultados sugerem que as futuras ondas de Covid vão resultar em níveis reduzidos de hospitalização. Funcionários de pelo menos 8 aeroportos da Alemanha convocaram uma greve nesta sexta-feira, provocando a paralisação dos principais terminais do país. A greve envolve funcionários do setor público que trabalham nos aeroportos, executando diversas funções administrativas e até de segurança.
O sindicato exige melhores salários para compensar a perda do poder aquisitivo da população provocada pela inflação, que segue elevada por causa dos altos preços da energia e dos alimentos. O aumento esperado pelo sindicato é de 10,5%. De acordo com a administração dos aeroportos de Munique e de Frankfurt, a situação ainda está controlada. Também não há registro de maiores impactos em aeroportos de outros países. Quase 3.000 voos entre pousos e decolagens já foram prejudicados pela paralisação e cerca de 295.000 passageiros foram afetados. Os serviços de voos para emergências médicas, técnicas e de segurança não serão interrompidos, mas segundo os organizadores da greve, a situação só será normalizada na madrugada deste sábado. Por isso, as empresas recomendam que seus passageiros verifiquem os status de seus voos antes de iniciarem a viagem e orientam que os passageiros afetados podem remarcar seus bilhetes ou solicitar reembolso. Você já pensou em investir no mercado pet? Pois saiba que o setor voltado para produtos, serviços e comércio de animais de estimação vem conquistando cada vez mais empreendedores entusiasmados com o aquecimento do mercado. E olha, não é para menos. O nosso país possui o terceiro maior mercado de produtos pet do mundo. E você vai conferir agora dicas de como ganhar dinheiro nesse ramo. Vamos ver. O mercado pet em constante evolução, crescendo 30% ao ano, alguns serviços vêm acompanhando o setor. É o caso, por exemplo, do monitoramento dos animais de estimação através da implantação de chips nas clínicas veterinárias. O crescimento se deve principalmente pelo aumento dos pets nos lares brasileiros. Vamos lembrar ainda que no período de isolamento social, entre 2020 e 2021, o setor cresceu muito depois que as pessoas solteiras e sem filhos compraram ou adotaram pets para diminuir a solidão, estimulando as empresas já existentes no ramo a ampliarem os seus investimentos. O reflexo disso é que nos últimos anos nós podemos acompanhar o surgimento da alimentação gourmet para pet, seguro-saúde, passeadores, roupas estilizadas e companhias aéreas se adequando para melhor atender os animais de estimação. E aí, você que tem vontade de empreender nesse ramo, deve estar se perguntando, com tanta variedade para os pets, por onde e como eu começo? Como conquistar o público com produtos diferenciados? O economista Alex Agostini responde. Acompanhe. A principal dica, estude muito antes de realizar um investimento para atuar na área de pet. Não é porque o mercado pet cresce 30% ao ano que você vai entrar com investimento e vai ganhar 30% ao ano. Não necessariamente. Depende da forma como o local que você vai entrar, qual o segmento e estudar muito qual é o prazo do retorno esperado. Qual que é o setor que você acha que vai ter um boom aí no mercado, na sua opinião? Tem segmentos que são pouco ainda explorados, por exemplo, de tratamento ou home care, atendimento de pets em casa, né? Eu acho que dá para pensar alguns nichos de mercado ou coisas que não se desenvolveram ainda, dá para estudar pegando paralelo de outros mercados. Pô, como acontece isso com as pessoas? Como que é o atendimento? Estudar para tentar determinar uma política sua, um programa seu para tentar desenvolver isso. Assim como eu, espero que você tenha gostado das dicas. E por falar em pets, hoje é o Dia Mundial dos Gatos. Mais reservados e independentes, os felinos têm sido uma boa opção para quem quer ter um bichinho de estimação em casa. Eles são animais adoráveis, engraçados, atentos, independentes, curiosos e carinhosos. As características marcantes estão entre os motivos que levam as pessoas a se apaixonarem pelos gatos. As pesquisas mais recentes dizem até que os felinos ajudam a diminuir os níveis de estresse do ser humano. Todas essas particularidades têm levado as pessoas a cada vez mais querer um gatinho por perto. Segundo pesquisa do Instituto Pet Brasil, a população de felinos criados em casa foi a que registrou maior crescimento no Brasil entre 2020 e 2021, 6%. O índice está acima do aumento dos cães, que ficou em 4%.
De acordo com o último censo do IBGE, existem aproximadamente 22 milhões e 100 mil gatos nas casas dos brasileiros. Mas antes de adotar um gato, é importante que as pessoas estejam realmente preparadas para se responsabilizar e cuidar do animal. As penas para quem maltratar cães e gatos vão de 2 a 5 anos de reclusão, com multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3. O Dia do Gato é comemorado e reconhecido em todo o mundo, para que as pessoas se tornem cada vez mais amigas dos animais. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. E eu volto daqui a pouquinho na edição de 1h50. Espero você. Até mais.